Olá, olá, olá! Pode colar na área para você. O seu podcast esportivo semanal está de volta, está no ar. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3 da Unirp, onde se concentram os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Lembrando, hein, galera, a Unirp tem conceito máximo no MEC, hein? Conceito 5. Você que assistiu agora há pouco esse vídeo institucional na abertura do Pode Colar de hoje, pode conhecer um pouco da nossa estrutura, não só da Unidade 3, mas também das outras unidades. Agradecimento especial também aqui ao nosso cinegrafista, o Thiago Serafim, que faz todo o trabalho de imagens para você que está acompanhando o Pode Colar, ao Cristiano Abraão, ele o nosso editor de imagens, a Vanusa Carvalho, nossa social media, o William Castro, nosso designer, que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso com os nossos participantes, além do Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp. E hoje também um abraço especial à minha família, seu Genésio, dona Dirce, ao meu irmão Antônio Cola, que toda semana fica ligadinho lá em Mirassolândia, ele e minha cunhada Cidinha. Um abraço para todos vocês, sempre ligadinhos no Pode Colar. E eu lembro para você que agora aparece no seu vídeo o QR Code do nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast. Vá lá, aponte a câmera do seu celular, se inscreva. É muito importante para conhecer o nosso trabalho e também todos os episódios que nós já tivemos aqui no Pode Colar com todos os participantes, os nossos personagens esportivos que contam histórias de sonhos que se tornaram realidade. E ainda você pode nos seguir no nosso Instagram do Pode Colar para acompanhar os cortes e também a publicidade daquilo que é feito aqui em nossa programação, além das mídias digitais, hein? Atenção para o Deezer, Spotify e o Amazon Music, o Pode Colar também disponível nessas plataformas para você nos acompanhar. E hoje o nosso convidado fala muito a respeito de jornalismo esportivo, de comentários, fotografia esportiva e também de transmissões através da internet. Estou recebendo hoje meu grande companheiro Oscar de Oliveira. E aí, Oscar, um abraço. Seja bem-vindo aqui no Pode Colar. Pois é, Djalma, é uma honra para mim realmente participar aí do Pode Colar. É um programa que já está virando sucesso, né? Pode Colar, o pessoal que acompanha, né? Logicamente, a gente se sente muito satisfeito com a magnitude que esse programa vem tomando, né, dimensões aí na área esportiva. Então eu agradeço muito o convite, né? Sinto mesmo honrado em participar. Eu fico muito feliz com a tua presença, porque hoje a história vai passar por várias vertentes, mas como todo convidado aqui, Oscar, começa falando do início, sempre quando a gente está junto em transmissões, você fala, poxa, na época que eu jogava, na época que o meu filho jogava, conta um pouquinho aí do Oscar, na época de atleta, também pai de atleta, como é que foi para você ingressar no mundo do futebol, o que te levou à prática esportiva? Bom, a paixão sempre começa na família, né, Djalma? Logicamente, meu pai sempre foi muito contra o esporte, né, principalmente o futebol, que a gente gostava muito, e a gente jogava escondido dele, né, quando a gente era garoto, eu e meus irmãos, jogava e sabia que se ele passasse e visse a gente jogando bola, era certeza que ia tomar uma surra. Então a gente teve assim, um período muito inibido em relação a você ser um atleta de futebol. Mas eu acho que dentro da família o que teve um pouco mais de liberdade foi eu, por ser caçula. Os outros já foram embora, viu? Os outros irmãos que eu tinha muita qualidade, né? Cada um na sua característica. Eu já, quando eu comecei a jogar garoto, já tive um pouco mais de liberdade. Meu pai, embora ainda andou dando umas surras em mim, porque... Em que cidade isso, Oscar? Aqui mesmo em Rio Preto, aqui mesmo em Rio Preto. E aí a gente começou com aquela história, você vai, né, racha, campinho, essas coisas jogar. Mas na bola mesmo, eu comecei a participar com um pouco mais de liberdade, já foi assim, jogando com ex-profissionais. Então eu tive uns racha com ex-profissionais, era garoto, meu cunhado me levava, meu cunhado inclusive era um grande zagueiro, era muito amigo do Ambrósio no América, então nós tivemos essa oportunidade. E quando eu comecei a jogar ali, o pessoal já falava assim, poxa, esse menino tem qualidade, inclusive queriam na época levar para o América. Meu pai realmente não, nada de futebol, dava liberdade, mas não queria que eu entrasse nessa área, porque sempre ele taxou, né, jogador de futebol como mau elemento, bandido, essas coisas, né? Nessa época você tinha que idade? Conservador, né? Eu estava com 17 anos.
Estava entre 15 e 17 anos, então eu tive realmente essas dificuldades. Depois, com o tempo, a gente vai ganhando espaço, confiança mesmo, porque meu pai passou a dar um pouquinho mais de confiança para mim, dar um pouco mais de liberdade, porque eu estudava. Então, entre os 7 irmãos, né, 6 irmãos, né, que eu tinha uma irmã, o único que estudava, então meu pai começou a dar um pouquinho mais de cancha, porque fazia faculdade, estudava, então ele já deu essa liberdade para mim, então foi quando eu pude avançar um pouquinho mais nessa área de esporte. Mas isso quando a gente é novo, que a gente vai se desenvolvendo. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu tive algumas oportunidades, eu tive oportunidade no América, no meu tempo era o Bellini, Luiz Otávio, né? Então era aquele sub-20 maravilhoso que o América tinha, né? O Marcelinho, aquele da perna torta, nós tivemos oportunidade mas eu não tive tanta liberdade não, meu pai tesourava muito, tinha muito medo, então foi poucas oportunidades, até que uma época eu fui para Campinas, né? Tentar a sorte lá, Ponte Preta, Guarani, e eu tive lá. Isso já no profissional? Isso já na época do profissional, mas eu não estava jogando profissional, não. Eu era ainda júnior, ainda estava. Era como se diz, naquela época tinha aspirante, né? Você lembra disso? E até rodei por lá, Guarani, Ponte Preta, Guaçuano. Guaçuano eu encontrei o Ney, que jogava no Rio Preto, o meio esquerdo. Todo mundo conhece o Ney. Era muito conhecido, um loirinho, né, que jogava muita bola, foi um dos grandes meio-campo que o Rio Preto teve aqui. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá, mas também estava em fim de carreira, né? Conheci muitos jogadores lá em Mogi Guaçu, porque é ali próximo de São Paulo, então... É verdade. Naquela época, Djalma, é bom que o pessoal que está nos acompanhando... O ano, mais ou menos, você se recorda? Ou década? Foi 75, 76, Djalma. Naquela época... nós tínhamos, por exemplo, a Série B hoje, que é o América Disputa. Era intermediária já? Não, naquela época tinha um negócio. Jogadores podiam jogadores profissionais, ex-profissionais jogar. Hoje não, hoje é bem restrito, mas naquela época eles conseguiam colocar, por exemplo, jogadores que estavam em fim de carreira jogar nesses times da Série. E eu tive a oportunidade de estar lá em Mogi Guaçu, né? E lá eu conheci... o Tata, que jogou no Juventus, eu conheci muitos jogadores e as profissionais que eu admirava, porque eu via jogar. E eu estava tentando a sorte também, mas eu não fui muito feliz. Jogava até... Que posição, cara? Eu sempre fui meia, né? Sempre fui meia, mas um meia lento, rapaz, tipo Ganso. E eu era preguiçoso. Eu não gostava nem de fazer física, Djalma. Eu estava um dia... lembrando só, eu estava fazendo preparo físico aqui no América, o Ambrósio, na época o Ambrósio era treinador, né? Tava eu, Marcelo, tava uma turma nossa lá, né? E eu tava fazendo física, mas eu era muito preguiçoso. Ao contrário do meu filho que jogou profissionalmente, né? Mas também jogou Série B, Copa São Paulo. E meu filho gostava de fazer exercício físico, ele fazia alongamento. Eu estava lá fazendo o preparador físico, não foi nenhum Ambrósio, o preparador físico viu outro, falou, sai fora, você não quer fazer nada não. Porque eu era preguiçoso, Djalma, nunca gostei de fazer, talvez não ia ser jogador mesmo, porque eu nunca gostava de fazer a parte física, é muito doído, viu? Principalmente hoje em dia, né, que a gente nota que a parte física é que acaba, né, decidindo muitos jogos. Aí você falou, você mais ou menos lembra até quando, que idade você seguiu para definitivamente falar, não, agora eu vou parar de vez? Então, eu fiquei em Mogi Guaçu, eu fui em 75 lá, Ponte Preta, eu sou do tempo do Renato Meia, né? Eu não sou do tempo, sou do tempo do Amaral. Aquele que é o apelido dele lá, Renato Pé Murcho? Isso, do Amaral. Eu não vi jogar, mas pelo nome eu vi. Mas nós era tudo júnior na época, né? Nós era tudo júnior. O Renato depois... Por que tinha esse apelido, Oscar? Não tem nada a ver, porque surgiu aqui. Porque eu ia bater na bola, às vezes pegava muito xoxo, então os cara tiravam o sarro. Então eu conheci o Jute, centroavante. A gente tinha um bar, eu morava entre o campo do Guarani e o campo da Ponte Preta. E tinha um bar... Porque não conhece, os campos são perto, né? Então eu tinha um bar que ficava na avenida entre o campo do Guarani e o campo da Ponte Preta. E os caras costumavam reunir ali. Só que aquela área ali era mais do Guarani. Então, às vezes, a gente descia lá no bar, o pessoal que frequentava o bar, então descia todos os jogadores lá. Então, eu tava lá no meio, ia jogar sinuca, tomar uma, né? Porque não tem jogador que não toma cerveja. Mas eles iam lá mais para bater papo, essas coisas de bar, todo mundo gosta.
E às vezes a gente se encontrava lá, então a gente sabia. Mas eles eram profissionais, eram jogadores, alguns já eram jogadores consagrados. O Careca já era de outra... Não era daquela época. Né? O Careca não era daquela época, era júnior. Ah, tá, ele era mais novo. Era o mais novo. Ah, entendi. Então a gente ficava ali. Então, nós, o Djalma, eu, por exemplo, mais alguns que estavam lá junto comigo, era insignificante. É a mesma coisa que você pegar hoje dentro do Rio Preto. Você vai lá analisar os jogadores que estão disputando sub-20, como nós estamos acompanhando, você vê que não tem uma mistura com profissionais. Naquela época até misturava, porque era da época em que você tinha o time titular e o time aspirante. Aliás, você deve se lembrar bem, tinha até o campeonato de aspirante. Tinha, nós a gente fizemos já debateu isso. muito aqui, né, do título do América, outras Exatamente. coisas. Eu lembro disso porque eu morei aqui do lado do extinto Marelvis Mendonça, eu morava ali do lado. E meus irmãos, minha família, tudo apaixonada pelo América, né? Então eu acompanhava onde eles iam, eu era o mais novo, acompanhava. E aí eu me lembro que ia no campo e se falava assim, vamos mais cedo. Lá em Campinas, isso? Não, aqui, na época tá. aqui. Vamos mais cedo porque tem o aspirante. Então todo mundo gostava de ir pro campo mais cedo. Não é que nem hoje o cara chega em cima da hora, a bola já rolou. O aspirante começava o quê? 1h30? Tipo 1h30, 2h já começava, né? Porque o jogo praticamente daquela época era às 4 da tarde, né? Isso. Então eu fiz muito disso. Mas lá em Campinas eu não tive assim um período, vamos dizer assim, favorável para jogar com tranquilidade, para apresentar meu futebol, né? Mesmo porque, sabe, eu sempre joguei com medo, né, Djalma? Já é uma coisa que foi criada de família, então eu tinha medo de quebrar a perna, eu tinha muito medo, Djalma, eu jogava com medo, então eu não deixava fluir aquilo que eu realmente tinha como experiência. Uma coisa eu tinha um bom domínio de bola, né? Mas como eu falo, não tinha muita velocidade, era jogador de articular, e hoje no futebol exige tudo. Então, lá em Campinas eu tive essas oportunidades, mas depois as coisas foram ficando piores, porque como era só minha mãe e meu pai aqui em Rio Preto, e os outros meus irmãos todos fora, minha mãe começou a ficar doente, muito mal minha mãe, e eu voltei para cá, e vendo minha mãe naquela situação, eu falei, não, eu vou ficar aqui, porque ela vai precisar de mim e eu vou largar mão de futebol. Mas mesmo assim, viu, ainda fiquei insistindo, aí fui no América, dei umas treinadas com o pessoal lá, tomei um carrinho violento do Serginho, índio. Ah, Serginho. Eu não esqueci até hoje não, que o Ambrósio chegou nele e falou assim, pra que você vai fazer isso com o menino? O menino tá começando a carreira, você vai quebrar ele. Não, comigo, Serginho, eu não esqueço o que o Serginho falou. Comigo eu não quero nem saber. Na dividida eu não... Sabe... Eu fiquei olhando aquilo, sabe? E aquilo botava mais medo em mim, porque eu já vinha isso de família. Sei. Mas, enfim, não deu certo. Não deu certo porque tinha que dar certo em outras coisas, né, Djalma? Bom, e você falou da Ponte Preta e Guarani, mais ou menos o período. Não sei se você conviveu, mas pelo menos deve ter visto, né, bastante, porque nessa geração a Ponte Preta foi vice-campeã em 77 do Paulistão, o Guarani foi brasileirão de 78. Perfeitamente. E aí a Ponte voltou a ser vice em 79, né? Foi 2 vezes seguidas, quase vice. Desse pessoal todo aí que fez parte dos grupos titular ou reserva, você se lembra de vários, além daqueles que você já enumerou? Olha, Djalma, porque é o seguinte, eu não fiquei muito tempo lá, eu acho que... Contando, eu fiquei 6 meses lá. Ah, entendi. E eu fiquei muito assim, de um lado e para o outro. Eu não fiquei fixo num determinado local, né? Então, eu passei primeiro, foi pelo Guarani, que eu tive esse período, que eu estava ali. Depois tive um período lá na Ponte, porque aquilo você vai num determinado local. Quando você percebe que a coisa não está, então o outro vem, vamos para lá, vamos tentar lá, né? E aí você vai. Aí foi que um treinador lá falou, eu vou levar você é novinho, vou levar você pro Guaçuano. Como você tá jogando hoje em determinado time, o cara falou, vou levar lá pro Rio Preto, eu vou levar lá pro América, né? Sei. E aí eu fui pro Guaçuano, eu fiquei lá um bom tempo no Guaçuano. Djalma, eu vivi uma situação muito ruim financeiramente, porque esses clubes não pagam. Difícil. Teve uma vez que eu não tinha chuteira e me deram uma chuteira para mim jogar, e eu calçava 39, me deram uma chuteira 38. Ô, Djalma, eu coloquei aquilo no pé, começou a comer tudo, porque eu queria jogar aí. Porque tinha que pôr meia ainda. Nossa, Djalma. Então eu passei um sofrimento, cara, que
porque queria alcançar o objetivo. Como meu pai era muito pobre, meu pai era um operário da prefeitura na época, não tinha condições, e outra, o futebol em si naquela época, jogador júnior, quem lembra, né? Não tinha salário, não tinha, eles davam lá uma ajuda de custo, mas nem isso dava, precisava você estar disputando ou estar federado, sei. disputando o campeonato, e olha lá ainda se você recebesse. Tanto é que essa experiência eu vivi, e meu filho viveu quando jogou a Copa São Paulo pelo Eco Suzano. Precisava mandar dinheiro para ele para tentar. Então, foi muito difícil. Então, foi mais fácil eu voltar, colocar na minha cabeça consciência, não só pela minha família, pela minha mãe, né, que estava muito ruim, como também para definir que futebol é uma profissão mais cara que existe para o cara chegar lá. Nós temos os exemplos. Então, eu não quis, eu fiquei apaixonado, gostava mesmo do futebol, sempre fui de assistir jogos, fazer as observações, né? Via jogadores europeus, né, na época. Então, tudo isso aí foi mais uma experiência que eu vivi. Então, eu sei que meu filho também tentou, né? E o que é mais difícil, Oscar? Você ter tentado ou ser pai de quem tentou também? Não, eu acho o seguinte, com meu filho, eu acho que tive assim um pouco mais de alegria, porque eu vi ele jogando uma Copa São Paulo, né? Mas não foi para frente também. Olha quantos e quantos ficam pelo caminho, né? Mas meu filho, eu cheguei a ter a experiência de vê-lo jogar. Ele chegou a jogar um pouco aqui no Votoporanguense, depois ele foi para o Guarujá, jogou no Guarujá também Série B, né, que é essa Bzinha aí, mas também tinha suas dificuldades. Por que tinha suas dificuldades, João? Primeiro porque o futebol, o cara tem que ser um pouquinho malandro. Posição dele? Ele é lateral direito. Tá. Ninguém gostava dele jogar de lateral direito, queria que ele jogasse avançado. Mas o Cuca, lembra do Cuca do América, Sim. Pai do Cuquinha, tudo, né? Mas é uma posição hoje em dia que não tem, né? Não bem tem. Carente a lateral. Então, ele teve, inclusive, teve muito bem, jogou um campeonato, né, pelo Eco Suzano, tudo. Mas eu percebi também que é o seguinte, não ia seguir o caminho. Por quê? Porque ele era muito calado, ele aceitava as coisas. Quando ele jogou no Monte Azul, ele teve um campeonato no Monte Azul e muito bem. Mas, cara, eu via o esforço que ele fazia, né? E às vezes eu via que era barrado por situações que às vezes era até desagradável falar. Porque na realidade o treinador, ou os treinadores de futebol, sabe, eles também vacilam em determinadas situações. Eu me lembro que ele jogava com o Netinho, todo mundo conhecia o Netinho, Doce, né? Que teve... que também é lateral, né? Que é lateral, né? Exatamente. Jogou até na Grécia, né? Exatamente, esse Netinho jogavam junto. Isso que eu ia falar. Eles jogavam junto no Monte Azul, exatamente. E o Cleves era lateral e ele era centroavante. Vamos fazer uma ideia. E às vezes ele ia falar em casa, falava assim, amanhã o Cleves vai jogar. Ele gostava do Cleves. E você vê como é que é as coisas. E o Cleves não era para ser lateral, o Cleves era para ser um meio atacante, por causa da velocidade, rapidez que ele tinha. Mas resolveram colocar ele jogar de lateral. Nunca. Para mim, ele nunca foi lateral, mas jogava, né? Ele tinha força de vontade. E na época o Netinho gostava demais dele, falou assim, o Clebinho vai dar certo e tal. Mas o que aconteceu? O Netinho veio para lateral, começou a jogar de lateral, quer dizer, ele jogava numa posição, você vê como que é tão engraçado. Na época, o treinador que tinha o Cleves como lateral, né, ele tinha o Netinho como centroavante. Quando houve a mudança de clube, o outro treinador viu como o Netinho como um bom lateral, que era o mesmo tamanho do Cleves, tinha a mesma habilidade e velocidade que o Cleves tinha. E o Netinho passou a ser um lateral e realmente teve sucesso como lateral. Agora, meu filho desistiu por causa do quê? A gente sabe que muitos ficam pelo caminho, mesmo tendo qualidade. Mas eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais briguento por posição, sabe? Por posicionamento. Ele aceitava, você vai fazer isso, ele fazia, sabe? E ele não brigava, ele não... Mas não tinha que ser, né, Djalma? Às vezes a gente pensa assim, não tinha que ser. Isso aí
Mas era o único, eu brinco com ele até hoje, eu falo assim, você foi muito além do seu pai. Você gostava de treinar, você tinha velocidade e tal. Teu pai era preguiçoso, gostava de ficar no meio do campo, dominando, tocando, fazendo. Não queria correr muito, não. Não queria marcar, né? Então não ia dar certo. Agora, ele poderia ter dado certo, sim, se houvesse um pouquinho mais de aperfeiçoamento e alguém que trabalhasse ele. Principalmente um empresário bom. Que e isso ele aí não manda tinha, muito, né? ele não tinha isso, então ele era sempre despejado, como diz o outro, assim. Eu me lembro, eu vou até contar um fato aqui. Ele estava muito bem, jogando muito bem, inclusive não era eu que estava falando, era a torcida lá em Monte Azul. E eles iam jogar contra o Primavera de Indaiatuba e a Rede Vida ia transmitir. Ah, tá. Naquela semana, ele estava todo empolgado, tava jogando, ele era lateral direito, foi deslocado para lateral esquerda. Por quê? Porque o Ricardinho, que era o lateral esquerdo na época, teve uma contusão e ele não tinha lateral esquerdo. Ah, tá. Claro, você faz. E fazia muito bem, porque ele treinou isso. Sei. Na semana do jogo, o próprio Netinho veio e falou assim para mim, que palhaçada estão fazendo? Tiraram ele para colocar um japonês chamado Yusuke, que eu não esqueci até hoje. Mas como? Esse japonês nem treinando entre os titulares não estava. Aí logo ele já falou para mim, falou, o japonês chegou lá, do empresário, e colocaram porque ia aparecer na TV. Então a gente vê coisa que isso aí vai desiludindo o jogador, né? Vai desiludindo o cara que está entusiasmado. Esse foi umas grandes decepções que eu tive em relação ao futebol. Eu já tinha tido antes, né, no meu período. Agora essa daí com ele foi... Então eu falei, filho, deixa isso pra lá. E aí ele foi indo, ele não quis saber mais. Bom, Oscar, depois desse período todo aí de futebol seu, do teu filho, aí você ficou um tempo sem lidar muito com esporte, até surgiu o site Amadorzão, ou nesse meio do caminho aí você lidou com alguma outra coisa aí esportiva? Bom, a história do site Amadorzão, porque nós estamos aqui conversando e normalmente sempre a gente está ligado mais ao esporte. Nós tínhamos o campeonato amador aqui, que eu nunca... Por gostar de futebol, a paixão pelo futebol minha não é de hoje, né? Então eu sempre gostei de levantar os domingos, não dava dando... Você ia lá assistir? Ia lá assistir, então eu ia lá assistir. Então, áureos tempos, né? Do Botafogo, da Matinha... A Matinha que eu não peguei nada, né? Só escuto as histórias. Matinha, Vila Toninho. Vila Toninho. Tinha uns times que eu gostava demais, o Avenida, o ACE, tinha também o Glicério. Não, sabe, então eu acompanhei muito o campeonato amador. E claro que ali fiz muitos amigos, mas eu era apenas um torcedor. E como o Cleverson, nesse período, já jogava, ele estava inclusive em Suzano, jogando. Então eu vim acompanhar o amador. E passava, chegava o final de semana, mas eu não tinha assim muita torcida. Eu sempre fui para ver futebol. E eu falava, que campeonato fantástico. Nós tivemos o amador aqui com praticamente 18 equipes, o Djalma. Era muito nível, que era outro tipo de competição, né? Era o amador e tinha o campeonato varziano. Isso, Era dividido. O varziano jogava em bairro, bem afastado, na periferia mesmo. O varziano o amador era disputado nos campos 1, 2 e 3 do distrito, Vila Toninho, né? Então e eu acompanhava palestra, muito. Palestra. A gente for lembrar de todos, mas, vamos falar do União Gonzaga, né? Então lembrar de todos os times, aí não vai ficar falando aqui, mas tem muitas, né? Tinha times aí que levavam o nome da empresa, Faquini, Rio Flex. Vamos falar, mas a gente lembra porque... mais assim, depois tinha Água Mineral Santa Terezinha. Tinha uma academia chamada CGP. Isso, lembra? Bom, eu me lembro, mas eu era um garoto praticamente mais novo, né, daquela época. E o outro clube também, né? Eu falei do Palestra, mas o Monte Líbano também jogava. Líbano. Eu lembro que dava assim, alguns jogos, não sei se você tá falando de coisa ainda mais, né, um tempo mais atrás. Aí quando o time deles jogava em casa, aí o time adversário fala, mas eles não são sócios, vão jogar lá, tem que ter a carteirinha, era uma confusão também. Tinha o Jomec. Nossa, eu gostava do time do Jomec, era do meu bairro ali, eu morava no Jardim Santa Catarina,
né? Tinha o Jomec, tinha os pessoal ali que, seu Cido que comandava, tinha lá o Dinei, né? Pessoal, rapaz, e a gente ia assistir e torcer. Ah, entendi. Logicamente, dentro da equipe do Botafogo, eu gostava do Moisés, do Antonioli, tinha muitos jogadores que eu admirava, né? O Guasque, na época do Retifica Bibo. Então, é muito difícil eu hoje colocar na ordem cronológica essas equipes, mas eu coloco, quando eu ia assistir, eu sentava lá como qualquer outro torcedor. E aí, como é que surgiu? Depois de um tempo, eu já estava comerciante, né? Eu já tinha um comércio ali na Coronel Espínola, e ainda assim, né? Já estava um pouquinho, o amador já estava acabando, né? Praticamente. Eu comecei a acompanhar em 2002, então eu cheguei a pegar um pouco do que você está falando. Então, eu para falar a verdade, de todos esses times que eu via, eu sempre estava ali. Não tinha aqueles que eu tinha um pouquinho mais de afeição, que eu gostava um pouco mais, pelo futebol que eu jogava. Então, praticamente fiz muita amizade com o Moisés, com o pessoal do Botafogo, o Guasca, por exemplo, que foi campeão, acho que, se não me engano, pelo Vila Nova. Então, eu cheguei a jogar salão com ele, inclusive, né? Com o Guasca, nós jogava futsal. Enfim, só pra gente ir mais a fundo. E naquele período ali, eu já começou a nascer, poxa, eu sei que meu filho ainda estava jogando, mas ele já tinha deixado a expectativa, já tinha deixado as coisas de lado, né? Então nós tínhamos no Varziano, Urano, Guarani da Mugnani, tinha vários times que disputavam o Varziano e o Urano era um dos times aí, tinha que sempre estava ganhando. E a gente também tinha aquela afeição de ir lá e ver, sabe, aqueles times que estavam por cima. O que acontece? Quando eu comecei a ser comerciante e tal, então eu tinha que deixar minha mulher na padaria, né, que era um comércio, era padaria, eu largava ela lá para ir ver jogos. Um dia eu fiquei observando, foi aí que surgiu o amadorzão. Eu falei, puxa lá a vida, né? É porque assim, só para o pessoal que está acompanhando, tinha e sempre teve o Galo, né, nosso Galo da Competir, ele ia lá, fotografava, montava a revista, as rádios, né, no caso eu também fiz muito lá pela Rádio Metrópole, depois Interativa, e depois o Canal 16, o Zé Branco, que eu também fiz parte, com o nosso Cristiano, filmava alguns jogos para transmitir à noite, que passava o chamado VT compacto. E aí você pensou numa outra plataforma. Você falou, bom, já vi que o pessoal de vez em quando faz TV, tem rádio, tem o Galo com a foto. Aí você falou, poxa, alguma coisa ainda diferente para criar uma cobertura pro amador e varziano. Foi daí que você começou a ter uma ideia? Foi. O que aconteceu, para poder, assim, até vou citar o nome de umas pessoas aqui, talvez até você conheça. Como eu tinha um comércio, e eu tinha duas pessoas que iam lá sempre tomar uma cervejinha e bater papo. E se falava muito de internet, estava no início ainda, né? Antes era rádio, ninguém falava em fotografia, fazer... E tinha um site que todo mundo sabe, o Futebol do Interior na época. Ah, sim. E que fazia lá, inclusive já estava com o nome ali em cima, né? O Futebol do Interior era muito conhecido. E um dia, esse pessoal estava lá na padaria, eles estavam conversando comigo e pediu se eu queria fazer um site da padaria. Eu falei, cara, eu tô querendo largar isso aqui, rapaz, que é isso? Eu se eu tivesse, ainda brincando com isso, falei, se eu tivesse que fazer um site, eu ia fazer um site de futebol amador, que aqui não tem nada disso. O Diário da Região fazia uma notinha só, escrito assim, amadorzão, e colocava só os resultados. Não colocava mais nada. E quando tinha final, que tinha foto lá do campeão. Alguma coisa. E quem trabalhava muito nisso, fazia uma média que fazia, não sei se era no de hoje, eu sei que ele fazia uma página, só amador. No de hoje, sim, nesse período. Ele fazia. E então, o rapaz chegou e perguntou para mim assim, você não quer fazer... E esse cara que foi lá, um deles você conhece, que é o Maguila. Ah, sim. Sei que... Você sabe que a esposa dele estava lá trabalhando na TV, tá o Maguila, e estava junto com... deixa eu ver se eu me lembro o nome dele.
eu vou lembrar e eu vou falar. E eles faziam uma empresa e eles faziam um site de empresa. Eu ia lá e teve que propor para mim. Eu falei, vou mexer com isso. É assim, o que eu quero é fechar isso aqui, sumir disso aqui. Não sei como é que eu entrei num negócio desse. Claro, eu já tinha uma experiência, já tinha estudado, né? Estudei em Uberaba. Sei. Então, falando para mim, vamos fazer. Eu falei, não. Aí ele brincou comigo, falou, se você tivesse que fazer um site hoje, o que você faria? Eu falei, fazer um site do futebol amador. Foi aí quando eu citei para ele, porque aqui é assim, não tem. E eu vou no campo todo domingo para acompanhar jogos de futebol amador. E não vejo tanta notícia, ninguém dá ênfase a isso, né? Aí ele pegou e falou assim, pô, uma boa ideia. Aí ele catou o Diário da Região na padaria do lado, abriu assim, tinha até tava lá só, Amadorzão. Sim, Resultados da semana. Resultado dos jogos, não sei nem. Era do Amador e Tio Varziano, saiu os dois. Mas não saía notícia, foto de nada. Liga. Aquela época a Liga mandava o fax, viu, Oscar? Eu lembro que eu tava lá na rádio, aí o saudoso Nel, que trabalhava lá, ele mandava o fax. E todo mundo ficava naquela ansiedade, porque a gente que ia passar em primeira mão, os campos, porque tem muito lugar que o time não queria jogar, e a arbitragem. Eram as duas coisas que pegavam. Até o Paulo Estevam veio também no podcast anterior, ele falou que hoje em dia acabou essa briga por questão de campo, mas antigamente o próprio Bocalão também veio, que era discussão, era polêmica, ninguém queria jogar em determinado campo, e nessa época é isso aí. Se o time não gostava do campo, eles iam na liga reclamava. Não, existiam muitas coisas polêmicas, né? Muitas vezes não podia jogar jogador profissional, federado, ele precisava fazer reversão. Tinha time que vinha por baixo do pano, botava jogador profissional lá sem fazer reversão. Aí os caras descobriam, entrava, travava o campeonato. Isso acontecia quase direto, né? Eram os problemas da época. Mas então, ele chegou e falou isso aí pra mim. Aí eu falei, não. Aí quando eu falei isso de amador, aí quando foi na semana seguinte, você sabe o que eles fizeram? O cara chamava Levi Bordão, ele trabalhava com aliás, né, se estiver assistindo, Levi, um abraço para você, eu aprendi muito com ele. E o Maguila, né? O Maguila, que era sócio dele, o que eles faziam? Ele tinha uma empresa, né, ele tinha uma firma que colocava som para frente da padaria. E eles se reuniam ali, começavam a falar. Que era Levi Som? Não, o Levi era outra coisa. O Maguila que tinha um outro nome. Tinha um nome. Bom, enfim, eles iam lá e começavam conversando comigo, tomando cerveja, batendo papo. E eu tinha hábito de sair e falar de futebol sentado ali na mesa. Muito embora, eles não eram muito, eles eram comerciantes mesmo, eles faziam site para a empresa e tudo. Aí eu falei, se eu tiver que fazer, eu faço um site para falar de futebol amador, que eu gosto e tal. Conclusão, né? Eu nem sabia mexer com site, não sabia mexer com internet, mal sabia fazer isso, mas... Isso era que ano 2010? Ou um pouco 2000, pouquinho antes. Foi em 2008, era essa conversa. Porque o Amadorzão começou em 2009. Entendi. Em 2008, o Levi e o Maguila aparecem lá, e me traz já o esboço, tudo, inclusive com uma logo do Amadorzão. Aqui, Oscar, você vai fazer isso aqui, então, você tá louco. Aí botaram um valor, se eu falar em valor é coisa absurda. Eu falei, não, vou pagar isso aí não. Porque na época era bem mais caro. Rapaz. Não era quase ninguém que fazia, né? Então quem tinha o dom e o meio de fazer, cobrava lá em cima, né? Pra não alongar muito. Eu gostei, rapaz. Quando ele trouxe o esboço de tudo do site, eu falei, cara, mas eu não sei fazer isso aí. Ele falou, não, eu te ensino tudo. Como que você posta, como que você faz, e que não sei o que tem, e tarará, eu vou fazer isso aí, vou dar um esboço. E eu peguei, rapaz, sabe que aquilo me chamou a atenção? Eu falei, vou fazer um site do Amadorzão. Olha aonde surgiu essa ideia. E daí, na semana que ele preparou tudo, e eu pensei, falei, bom, eu só faço isso se eu tiver conteúdo. Eu preciso de ter um apoio da secretaria. Inclusive, o cara que me apoiou muito foi o Paulinho Palmeira. Sim. O Nel, que na época nós fizemos uma reunião na padaria, e não fiz a reunião. Eu falei, eu vou fazer, mas primeiro eu vou fazer a reunião com esse pessoal. Aí eles foram lá na padaria, o Nel, o Paulinho Palmeira, né?
E não sei mais quem foi, participou várias pessoas nessa reunião e eu falei, olha, eu preciso de conteúdo. O que que é? A informação. Sim. A Liga tem uma informação, manda para mim e eu ia divulgar. Então, a princípio, eu tinha a ideia assim, de começar como informação. Ah, tá. Só que eu gostava de escrever texto. O que Ah, que é entendi. texto? Eu vi um jogo, eu queria falar sobre o jogo. Sei. Fazer a matéria jornalística do jogo. Como você vê em qualquer Sim, coisa sim. de esporte, né, Djalma? E aí, falei, bom, ali eles concordaram, houve um acerto, houve uma conversa. Aí eu fui procurar uma outra pessoa que trabalhou muito tempo no Diário da Região e fui trocar uma ideia com ele, Vinícius de Paula. Ah, Também o um Vinícius, abraço pro Vinícius. O Vinícius de Paula também foi uma pessoa que me deu um apoio. Não, talvez, ele só me deu alguns conselhos, porque o Vinícius era um cara experiente, trabalhava Sim, no Diário da Região, fazia matéria de tudo aqui do América, do Rio Preto, fazia E é matéria. na época que a coisa fervia aí, né? Fervia, exatamente. Tinha notícia toda hora de América e Rio Preto. Aí o Vinícius falou assim, Oscar, você tem tudo para dar certo, isso é um nicho diferente. Claro que não sei o que vai ter lá na frente, mas ele falou, ó, você pode fazer isso sim, mas você não faça isso, e me deu alguns conselhos. Aí tá bom, então quando ele falou assim, ó, a ideia é genial e tal, eu falei, vou fazer. Aí topei com os caras. Já sabe quanto eu paguei? Eu vou falar aqui. Sabe quanto eu paguei no site naquela época? 4.200. Nossa, Pensa bem. 4.200 naquela época era um dinheirão. muito, Só que com uma promessa de que eles iam ensinar tudo. Entendi. Rapaz, aí eu falei, mas eu preciso de um cara para dar o início. Quem? Aí o Nel falou assim para mim, assim, Nel, gente fina, que saudade do Nel. Verdade. O Nel ficou entusiasmado com aquilo. Falou, Oscar, falei assim, eu vou fazer. Aí falei pro Levi, Levi, eu só faço isso se você me ensinar do princípio ao fim como é que se opera isso. Porque você tem Aí que ele falou, inserir um não, monte de coisa, texto, foto, né? Eu saía da Naquela padaria. época não podia ainda, vídeo ainda não entrava. Não entrava. Era Não foto, entrava, só foto. e o texto. Né? Foto e o texto. Depois ele me ensinou como colocar vídeo, tudo, aí foi fazendo, foi aperfeiçoando. Olha, vou te falar, tem que pensa, hoje o cara pensa que é facinho, né? Ah, mas nada é fácil. Né? O cara pensa que você, rapaz, eu dei um pão de faca. Mas eu já estava começando com uma coisa que eu gostava. Isso que é o principal, isso que eu falo muito para os alunos aqui, eles estão iniciando um projeto. Falei, faz um projeto de uma coisa que vocês gostem e que de repente você faria aquilo sem precisar de uma remuneração. A remuneração vem na sequência, mas a partir do momento que você faz algo que você gosta muito, que você ama, você faz sem precisar ter aquela incumbência, eu só faço por dinheiro. Não, faça pelo prazer de fazer. Né? Perfeitamente, isso foi isso que você está falando, Djalma, foi a grande vantagem do negócio, porque quando eu pensei em fazer, e já tinha idealizado o projeto, eu não pensava em financeiro. Não, eu pensava como fosse um hobby, como qualquer outro, que nós acabamos de dizer aqui. Eu pensei, vou fazer, é legal, caramba. Nossa, divulgar. Eu não pensava na minha imagem, Djalma. Eu precisava divulgar o jogador que fez o gol, o time que foi bem. Sim. Sabe? Eu pensava nos clubes. O mesmo tratamento que você via no profissional para dar aquilo para o amador e varziano. Né? Exatamente, Djalma. Foi isso que talvez fez a coisa dar certo. Só que quando eu comecei a fazer, eu trouxe o Mamed, porque o Mamed já estava nessa área e conhecia todo mundo. Sim. E o Henricão também? O Henrique foi depois. Ah, tá. O Henrique foi depois. O Mamed começou comigo e eu falava assim para o Mamed assim. O Mamed não sabia nada de internet. Eu sabia tudo. Então eu falava, você faz e eu vou te ensinar você como posta. Eu vou fazendo. Mas o Mamed, ele deu o pontapé inicial, mas não foi de graça. Entendi. Você quer que eu te fale uma coisa para você? Parece até bobagem falar sobre isso. Mas eu pagava um bom salário para o Mamed para poder fazer o material para mim. O que é o material esse? Ele ia no campo, ia com aquela câmerazinha Sony compacta, pequenininha, e tirava as fotos mais próximas. Porque se você tirar foto de lance, como eu faço hoje... Não dava. Não tem condições. Aquilo saiu um borrão. Mas a foto parada, o cara parava na tua frente, você tirava a foto, ou então postada do time, aquela maquininha tirava normalmente. Então ficava com aquela qualidade hoje que, vou te falar uma coisa, um celular mais simples do mundo faz uma foto boa, parada. Foto em movimento, não. E o Mamed começou a fazer, só que eu pagava, por Mamed, eu pagava como se fosse um salário mínimo hoje. Entendi. E existia uma expectativa que o Mamed falou para mim assim, Oscar,
E nós vamos começar a colocar propaganda para poder dar uma rentabilidade no site e tal. Ele tinha as amizades, que ele também, logicamente, fazia do jornal. E aquilo foi realmente um entusiasmo muito grande. E começou assim. Só que durante o período eu ia no campo, eu só observava o jogo e ficava vendo um jogo, aí eu ia escrever texto sobre aquele jogo. Então eu escrevia texto muito longo, Djalma. Ah, entendi, como se fosse jornal, né? Não, Internet não, nada. menor. Não, aí depois, com o tempo, eu hoje que trabalho com um jornalista, que é o Nelson, o Nelson Gonçalves, né? Nelson Gonçalves é muito conhecido, foi o cara que idealizou a TV Câmara desde o início, sabe? E comecei a trabalhar com ele, eu conversando com ele, nós falamos assim, não, Oscar, não, você não precisa fazer isso. Quanto mais você escreve, a tua chance de errar é muito maior. Escreve menos, texto pequeno. Então que eu fui aprendendo, isso foi ao longo do tempo, né? Mas o Mamed, como ele fazia os textos, o Mamed é um jornalista, Sim. Um cara extremamente capacitado, gostava muito de basquete, ele era lá de Franca. Só que o Mamed é o seguinte, ele ficou um tempo comigo e como ele viu que amador, eu vou falar aqui, amador não dá nada para ninguém. Por mais que tenha as empresas que patrocinam, esquece, o pessoal que gasta. Eles gastam com contratação. Com o jogador. Com os jogadores para vir, com a chamada gasolina, entre aspas, com a festa depois do jogo. Exatamente. E alguma premiação aí extra, né? Mas com quem faz a cobertura é irrisório. Não. Eles acham que você tem que fazer a cobertura lá. O árbitro ganha, o mesário ganha, né? O representante. O representante e os auxiliares ganham, mas o cara que vai lá e produz todo aquele material, às vezes fica um dia para produzir, não, ele não merece nada. Aí eu peguei, vi uma média, também desiludiu, né? Com o tempo ele foi desiludindo e viu que aquilo não era aquilo que a gente pensava que era. Então, no meio do caminho, uma média falou, Oscar, não vai dar não, eu não vou seguir em frente. Então largou eu sozinho. Foi aí nessa que o Henrique entrou. Isso já estava o quê? Já uns 6 meses? Mais? Já estava com mais de 6 meses. E ele tinha aprendido tudo, viu? Eu tinha ensinado ele como trabalhar na internet. Porque ele mesmo postava, né? Ele postava foto, aquelas fotos pesadas, grandes, sabe? Então eu tinha um programa para reduzir o tamanho, porque senão o site ficava pesado para a pessoa abrir. E naquela época também a internet não era tão veloz quanto hoje, né? Era uma loucura. Enfim, todas essas dificuldades foram passadas para mim, eu senti na pele, agora senti mais quando eu fui para o campo, porque aí, quando o Mamed saiu, o Mamed era o cara que tinha mais contato com os jogadores. Eu tinha, mas mais com os amigos. Mas eu não tinha aquele jogo de cintura de jornalismo, de você ir para o campo, conversar. Claro que eu aprendi muita coisa. Pô, eu não posso esquecer do Edinho. Verdade, O Edinho me ensinou tudo, mas o Edinho ensinou rádio. Eu aprendi muito rádio. E outra, até na rádio eu aprendi, porque eu falava muito quando eu ia participar do programa lá da Metrópole. Isso, na Metrópole. Um cara que me ajudou muito é o finado Veloso. Que em 2010 a gente começou um programa lá que só ia falar de amador. Você estava em Santos, lembra? Você foi para Santos. Porque a rádio tinha a equipe do Paulo Porto, que fazia só profissional. Aí para não ter aquela briga, né? Falou o Veloso, não, então o nosso só vai falar de amador. Aí dividiu, era o horário do profissional, o horário do amador. Aí eu fiquei com o pessoal do Veloso. Não, gente, quanto sofrimento não, quanta expectativa e temerosidade eu tinha. Lembra uma vez que você foi fazer Jogos Abertos em Santos? Sim, fiquei lá. E aí você era correspondente. E era o Veloso. Eu entrava por Skype de lá. Isso, era Skype, olha só. E o Veloso falou assim, Oscar, não, você faz o programa pra mim hoje. Eu falei assim, mas rapaz, eu ainda Não, você vai lá, você é bom, Oscar, eu já vi você falar. Aí ele falou assim, não, mas eu vou estar lá. Eu vou estar lá, você pode ficar tranquilo. Aí eu fui lá, cadê o Veloso? Eu tive que ficar sozinho, fazer o... que é aquela moça que trabalhava lá, como é que chama? Paulinha. Paulinha. É que o Edinho veio depois, né? Depois. É que o Veloso iniciou esse programa e me chamou. Aí você também fazia, mas nesse período que eu saí, Nossa, né? Que eu fiquei em Santos. Nossa, que loucura. Então tudo isso aí... É a mesma coisa você pegar a pessoa que não sabe nada, você joga lá e daqui a pouco ele sai nadando, porque o desespero faz isso. Mas enfim, nessa época, então, eu ganhei essa experiência. Quando eu fui para o campo, eu falava assim, do amadorzão, que amadorzão?
que ninguém tava nem aí. Você sabe quantas visitas eu tinha quando eu montei o primeiro site? As visitas minha começou assim com 30, aí depois passou para 120, depois foi para 500 e foi subindo e foi ganhando, né? Porque as pessoas Vai vão ganhando conhecendo mais, né? vai ganhando experiência e depois vai ganhando a credibilidade. Essa história de credibilidade, Djalma, até é interessante porque eu levo isso do Vinícius. Oscar, você quer ter credibilidade? Você vai fazer um negócio que você sente vontade de fazer, você vai fazer. É legal pra caramba. Aí ele me deu uns conselhos. Então eu levava aquilo à risca. E muitas vezes eu fui tentado dentro do campo, com aquelas propostas. Porque ele falou, vai e vir essas propostas para você. Então eu saía fora. Não, saía fora. Mas enfim. E eu fui, aos poucos, eu fui aperfeiçoando. Rapaz, nossa, eu me lembro uma vez, ó, contar essa aqui. Por isso que tem uns lances interessantes. Eu fui fazer um jogo do Amador, não lembro se era final. Normalmente a gente fazia todos os jogos, mas quando chegava na semifinal, aparecia um monte de fotógrafo. Ah, não, sempre foi assim. Não, até hoje é Igual assim. o pessoal brinca assim. também, aí que vem um monte de político também. É assim. Não, hoje é assim. Por exemplo, eu pego o jogo desde o começo. Naquela época eu pegava, tomava sol, eu fazia aquela coisa. Eu estava no campo do Tangará, eu ia lá pro campo do João Paulo, de moto correndo para pegar um pouco do jogo lá. Sim. De lá eu saía pro campo do eu corria de moto que nem louco para poder pegar sempre alguns lances. Um pedacinho. E uma coisa, eu fazia matéria de quase todos os times, de quase todos os jogos que eu passei. Hoje eu não faço isso, nem tenho condições de fazer. Aí eu comecei a dar um cachê pro Henrique, passava as informações, o Henrique fazia as matérias para mim e devolvia para mim colocar lá com algumas coisas. O Henrique Fernandes. O Henrique Fernandes também foi conhecido na padaria. Que ele sempre gostou muito de escrever, trabalhou no jornal também. Não, o Henrique também me ensinou muita coisa. E ele morava ali do lado da padaria. Então coincidiu tudo, sabe? Mas é uma pessoa que também eu tenho muito respeito, né? Pelo aquilo que eu aprendi com ele. Enfim, a coisa foi seguindo. Aí eu tava lá com aquela câmera compacta lá da Sony, lá tirando minhas fotinhas. Daqui a pouco chegava o cara do Diário da Região com aquele cartucho desse tamanho assim, encostava do meu lado e eu me sentia desse tamanhozinho. Falava, meu Deus do céu. Eu ficava até com aquela... Sabe quando você sente vergonha, Djalma? Porque o pessoal chega com... Né? Mas eu não tinha condições. O amador, patrocinador, começou a surgir outro. Aí o cara, eu vou ajudar você, colocava lá um tijolinho da empresa dele, mas muito pouco. Tanto é que dá para falar isso hoje, Djalma. Nós temos hoje uma média de 120 clubes. E eu não vou falar desde o pequeno até o grande. Então nós temos aí praticamente 24 times de ponta que têm condições financeiras, né? E depois os outros vão baixando. Aí você está falando de Rio Preto, tem alguns na região ou mais só... Não, só daqui. Só daqui. Se você pegar, por exemplo, o que nós vamos ter agora, Série A, Série B e Série C. Você juntar, provavelmente deve dar uns 90. Mas a gente sabe que tem mais, mas vai dar uns 90, vai. Se você pegar desses 90, 100 clubes, que teve um mês aí que deu 120, né? Um campeonato que teve 120, dividido nos 3. Se você pegar assim, eu não tenho 1% de patrocinador desses clubes. Então. Não, eu falo que eu tenho até menos de 1%, porque eu tenho alguns que se eu for colocar aqui, eu falo, ó, União Gonzaga, JP, Vera Cruz. Eu vou te falar aqui o nome de alguns aí que a gente tem. Não vou citar todos, mas se for para falar aqui, vai ser uns 7. Sei. Os outros patrocinadores são que não tem nada a ver com futebol. Isso então, que é engraçado, né? Não, acontece o seguinte, por isso que eu falo para você que às vezes é um pouquinho de falta de consciência, porque eu trabalho sozinho. Hoje eu tenho o Fernandinho que está junto comigo, mas trabalho sozinho. Praticamente o Fernando que está me ajudando, porque agora eu não tenho mais condições, não tenho mais aquela idade que dá para você correr para um lado e para o outro. Mas enfim, naquela época também começou a crescer, aos poucos foi. Agora o que me impulsionou mesmo, depois que eu já estava bem acima, né, que eu já tinha coisas aí de 3 mil, 4 mil seguidores,
teve um período que tinha 3 mil seguidores. O que me impulsionou foi a Copa Kaiser. Aquelas primeiras edições lá. Ah, exatamente, porque eles viram o que eu fazia, deram um pouco mais de valor e eu fui cada vez mais aperfeiçoando tudo. E quando eles entraram em contato comigo, eu tenho que reconhecer que o Paulinho Palmeira, né, embora tivesse algumas pessoas que foi contra, né, mas o Paulinho Palmeira foi o cara que mais deu apoio e conversou com eles perguntaram também para mim, ligaram de lá de Curitiba, então foi o que mais me impulsionou. Dali eu ganhei visibilidade, né? E depois eles saíram, né? E aí entrou a Poti, também me deu visibilidade. A Poti, eu tive um apoio muito grande do Mauro Olivier, né? Quer dizer, já vinha do Paulinho, depois passou para o Mauro, então o Mauro Olivier que simplesmente também a gente tem que reconhecer. Foi um cara que ali estava sempre apoiando, as informações vinham sempre. Precisava de alguma coisa, Mauro, preciso disso, ele mandava. Né? A gente dependia de uma agência de publicidade também que foi a que me jogou na televisão. Foi no SBT, né? Exatamente, foi no SBT. Aí foi aí que eu comecei. Mas você sabe de uma coisa, Djalma? É diferente de hoje. Porque naquela época eu não pensava no dinheiro, Djalma. Isso que é incrível, velho. Era mais a questão de fazer aquele trabalho e ter. Então a recompensa veio hoje. Hoje eu tenho recompensa daquilo que fiz. Mas não é ninguém falar assim, pô, o Oscar tá fazendo isso. Não, mas nego não viu que eu ralei lá, não, velho. Essa parte não tem. Então, e aí cresceu. Aí a história da Kaiser foi legal pra caramba, né? Muito embora naquele período teve uns caras que boicotou eu fazer aquela Copa Kaiser Brasil. Ah, tá, quando tinha que ir pra fora. Foi em Curitiba, né? Eu lembro. Foi de Curitiba ou de outra cidade? A primeira foi em BH, né? Foi o Corintinha, lá do Mineirinho, que foi para lá para BH. Depois nós tivemos uma em Curitiba, né? O Urano também foi. O JP também teve essa oportunidade de a hora que era para estourar uma para Porto Alegre, não deu. A que deu mais problema foi em Blumenau. Ah, tá. Que o JP foi disputar lá. O JP tinha sido campeão aqui, foi disputar lá e teve um problema de racismo e então começou a manchar o nome da empresa. Mesmo porque quem fazia essa Copa Kaiser Brasil até teve um problema com mistura quando ganhou, era para justamente jogar em São Paulo. O Flávio Adalto, que era da empresa, era ele que patrocinava. Ah, sei. A Kaiser, ela dava só o nome e algumas coisas para que se fizesse a Copa Kaiser Brasil, mas essa ideia era do Flávio Adalto, aquele que foi presidente do Corinthians. Sim. Ele que fazia tudo isso. Ele conversava comigo por telefone, você vem. Falei assim, vamos ver. Ele é jornalista também? Você vem. Falei, se eles... eu vou mandar passagem para você, mas nunca tive oportunidade de acompanhar uma Kaiser Brasil fora. Mas só de colocar os banners não, aqueles outdoor, Copa Kaiser é no www.amadorzão.com. Aquilo foi foi a propaganda. Foi uma coisa violenta aquilo. Então hoje, quando eu falo que eu tenho 15 mil seguidores, que não é muito, viu, Djalma? É porque meus... Não é muito. É porque a área do amador, esse segmento, ele tem um teto. Ah, sim. Ele não vai passar disso. Não, cresce, mas ele cresce mais lentamente. No começo cresceu muito rápido, mas depois ele para. Por quê? Porque amador, Djalma, ele tem um teto. Então, você fala assim, mas 15 mil seguidores, 10 mil seguidores, pô, é muito seguidor para simplesmente quando você fala no segmento de várzea, de amador. Então, eu acho que depois que veio, que a Kaiser saiu fora, por causa daquela confusão toda, e entrou a Poti, eu ainda continuei tendo o apoio, porque já estava cravado, né? Amadorzão já estava cravado, e agora tem aquela do Pitu, né? Amadorzão, a casa do futebol amador. Pitu, um grande abraço para você, cara. Então, quer dizer, vou te falar, viu? Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu acho que se desse um pouquinho mais de apoio, eu poderia ter feito um pouco mais, eu poderia fazer um pouco mais. Mas a gente percebe que hoje o futebol amador, Djalma,
Você vê... E olha que hoje em dia, né, se a gente comparar também com o passado, a prefeitura, através da secretaria, banca a arbitragem, as equipes não precisam se preocupar com inscrição, a preocupação é botar o time em campo, tem uma premiação boa, né, que a gente vê lá quando chega na reta de chegada, que os clubes recebem por estar chegando até lá, e é bem diferente do passado, onde além de investir, tinha que pagar. Eu lembro o pessoal juntando dinheirinho lá para pagar a arbitragem. Quantos dirigentes chegavam na minha frente lá para pagar, entendeu? Então, aquilo que você falou, o futebol, aquela época parece que o pessoal valorizava mais, e hoje em dia, que o pagamento tá tudo na mão, todo mundo quer jogar, não vou falar também que não tem, né? Porque tem muitos times, como você falou, tem mais de 100 aí, se a gente levar em consideração, só que nesse aspecto parece que eles se preocupam em pagar os jogadores deles, quem paga, quem não tem condição entra pelo menos para disputar, mas não tem assim um apoio externo como já existiu no passado. Exatamente. Eu acho, claro, a gente tem as nossas opiniões, e opiniões todo mundo tem, ela pode ser bastante diversa de um do outro. O que eu vejo hoje é o seguinte, o que os clubes de Rio Preto têm aqui, em nenhuma cidade eles vão encontrar essa facilidade, com secretaria pagando tudo. Mas teve um período aí que quando o Mauro comandava, Paulinho fazia Copa João Paulo, né? Se pagava inscrição, né? Logicamente, isso aí eu não sei como que era feito. A única coisa que eu sei é que eu fiz, eu nunca ganhei nada. Hoje, eu tenho um contato muito maior com a secretaria. A secretaria através do Fábio Marcos, tem apoiado um pouco mais o meu trabalho. Então, quer dizer, você se sente valorizado. Então, o período para mim agora é um pouco melhor do que naquela época. Naquela época, se eu tinha a Kaiser, era uma coisa. Se eu tinha a Put, era uma coisa. Mas quando eu não tinha, que era um campeonato, por exemplo, que não tinha patrocinador, aí você ficava na mão. E você tinha que cobrir. Por quê? Porque eu tinha alguns patrocinadores. Então, por alguns... E até para ter o conteúdo do site, né? Exatamente, porque você precisava também ter conteúdo. Mas, enfim, isso tudo foi uma grande experiência que eu vivi, e que praticamente através de você, do Edinho, de várias pessoas que hoje são parceiros, que jogaram eu para a TV, né? Então eu não posso esquecer disso. Eu acho que a Kaiser que me jogou eu no SBT para fazer, Djalma, uma chamada de 10 minutos, mas que deu uma repercussão muito grande. E depois tem o Elcio, que fazia a TV Rio Preto, você lembra? Aquela Canal 16 na época, que me convidou para fazer o programa. E depois nós fizemos aquela loucura de querer transmitir jogo ao vivo, lembra? Aquela loucura, né? Que não tinha equipamento. Mas aquilo ali foi ganhando experiência. Eu vivi momentos que eu achava que eu não ia conseguir. Teve períodos que eu falei, eu vou desistir. Mas eu falei, não, mas eu gosto tanto disso. E fui aperfeiçoando. Sabe o que é o aperfeiçoar? É aperfeiçoar naquilo que fala, no comentário, não ser repetitivo em muitas palavras, né? E o Edinho, você acredita? Edinho, que saudade do Edinho. O Edinho, nós trabalhávamos junto, fazendo ele narrando e eu comentando. E o Edinho nunca foi um cara de chegar em mim e corrigir: Oscar, você não fala isso, ou você não fala isso, ou você está sendo repetitivo nisso. Não. O Edinho sempre foi um cara extremamente discreto. E se eu tivesse que descobrir alguma coisa que eu estava fazendo errado, eu tinha que ver. Porque aquilo que eu comento, hoje em dia, como tudo fica gravado, tudo fica armazenado, tem como depois você se assistir ou se escutar. Fiz e isso que eu falo muito com os alunos, é você mesmo que vai se corrigir, se vê que tá falando uma palavra várias vezes, se tá utilizando as famosas muletas, né? O aí, o né, o an. Exatamente. É você que vai, através disso, da tua expectativa e da tua atenção, saber aquilo que você tem que riscar. Opa, nessa frase eu falei várias vezes a mesma palavra aqui. Será que dá para substituir? Ainda eu brinquei, você pode falar vitória de várias formas. Tem vitória, resultado positivo, 3 pontos, grande atuação. Então, você tem sinônimos que você vai usando, e para não ficar falando vitória, 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 vitória o tempo todo. Né? Não, mas ainda a gente se corrige. Sim. Até hoje se corrige, porque eu assisto aquilo que às vezes você comenta ali, depois eu falo, nossa, eu falei um negócio aqui que eu não devia ter falado. Então, você se corrige até hoje, porque ninguém é perfeito. Nós temos que Oscar, só para ter uma ideia, eu gosto de assistir depois dos jogos, pelo menos nesses canais de assinatura, para ver as perguntas dos repórteres.
o técnico tá lá, o jogador tá passando, pra, sabe, fala, poxa, olha que pergunta legal que ele fez, olha que detalhe curioso que ele apurou. E você é vê, aí que a gente aprende muito e também. você como professor, Djalma, você ainda faz isso, você vê, você como professor, uma pessoa... que a gente volta lá atrás, que a gente gosta, né? Gosta. Então, é um prazer. Não. Tá lá. Aí o pessoal briga, mas acabou o jogo e você ainda quer ficar assistindo mais do quê? Bom, tudo isso é interessante. E outra, eu quero colocar uma coisa, que na várzea, no futebol amador, desde quando eu iniciei, eu só conquistei amigos. Olha, eu tenho muitos amigos, eu fiz muitos amigos. Eu fui fazer o jogo nesse domingo, nas semifinais dessa Copa dos Campeões, e rapaz, eu fiquei muito contente com as pessoas que foram lá me cumprimentar. Até cara que fazia muitos anos que eu não vi lá me abraçar. Nossa, Oscar, pô, há tempo que eu não te vejo. Então, eu conquistei muitos amigos. Olha, isso que é bacana, né? Não, Djalma, claro, eu tive alguns desafetos, logicamente, eu tive alguns desafetos. Teve momentos que eu perdi a paciência. Teve momentos que eu cheguei até a responder a pessoa mal, coisa que eu não devia ter feito, né? E me arrependo de ter feito essas coisas, porque hoje não, hoje eu levo um pouco mais controlado. Mesmo quando eu sou contestado, né? Com alguma coisa eu falo, cara, puxa, eu não estava pensando nisso. Poxa, ainda bem que você me alertou. Então eu recebo isso com muito carinho, a crítica, né? Agora eu não gosto de desrespeito, não gosto que a pessoa, né, parta para a ignorância com, sabe, ofenda a minha moral. Isso já aconteceu. E aí é inaceitável, né? Porque, poxa, as pessoas quando eu estou trabalhando lá, eles não sabem essa história que eu contei, da onde eu vim ralando, da onde eu comecei. Então o cara pensa que caiu tudo do céu. Alguns pensam que a prefeitura, a secretaria me paga tudo. Não, nada disso. Você ir lá tirar uma foto, eu pago até o fotógrafo que vai lá me ajudar. Cara... Não, cara, é bom que vocês saibam. Realmente, a secretaria me apoia nos jogos que são transmitidos, né? Eu tenho um contratinho lá que, Oscar, e não é aquela coisa absurda, não. É mais realmente para divulgar. Porque, olha, eu vou te falar, você fazer uma transmissão, Djalma, do futebol amador, não vou nem falar profissional, porque profissional está no contexto do clube em si, né? Ou da federação. Ou da federação. Mas do amador, Djalma, você tem uma visualização de 6 mil, 7 mil visualizações, é muita coisa para um futebol amador. Então você tem que fazer a coisa perfeita. E no que tange a isso, você está comigo, você sabe, nós fazemos aí as nossas... Até para pular o degrau que a gente está falando de site, agora você começou a falar de transmissão, falar também da ideia, né? Que fala, pô, já tô com o site, aí surgiram as transmissões na internet. Pra gente aqui em Rio Preto, elas começaram aí em 2018, lá com o Rio Preto Esporte Clube. Aí a partir de 2019 a federação resolveu abraçar tudo e transmitir os diversos campeonatos que ela promove. Aí você começou a pensar, poxa, e se eu levar isso também para o futebol amador? Será que dá? Será que eu consigo? Aí o que você também pensou nisso? Pensei nisso. Eu pensei porque é o seguinte, Djalma, nós hoje, eu penso assim, quando eu estava estudando em Uberaba, Djalma, eu tive um professor, isso foi em 2012, 2010, Djalma. Foi 2010, eu já fazia amador. Estava estudando em Uberaba e o professor disse um negócio interessante, e eu acho que todo mundo sabe, inclusive, sobre isso, que a evolução, por exemplo, tecnológica, o crescimento, o conhecimento, e ele diz assim, conhecimento é poder. E eu nunca esqueci isso. Então, quanto mais conhecimento eu puder adquirir, eu vou adquirir, seja em todas as áreas. Mas, normalmente, ele sempre dizia, trabalhe seu ponto forte. O que é trabalhar o ponto forte? Ora, bola, se eu gosto da área de futebol, é ali que eu vou trabalhar. Se é na área de tecnologia, é isso que eu vou trabalhar. Então, ele dizia assim, olha, o conhecimento humano, ele dobra cada 4 anos. Ele disse isso lá na época, em 2009, 2010. Hoje está dobrando a cada 4 meses. Então é impossível hoje você saber de tudo. Você armazenar toda essa informação em apenas 4 meses. E outra, você chegou 4 meses, daí 4 meses mudou tudo. Sim. Então, eu botei isso realmente como princípio, né, em relação a
a conhecimento. Então eu quero saber de tudo. E o que fez, por exemplo, eu não saí da área que eu faço, apenas eu resolvi migrar e abrir um leque. Então, não dá para fazer amador? Dá para fazer amador, mas também vou fazer transmissão. Agora, a transmissão, eu não pensei em transmissão, eu pensei em trabalhar ali como comentarista, começou assim. Então, você sabe, nós começamos junto, praticamente com a TV Jacaré, Sim, a do Rio Preto, que foi o impulso, né? O Edinho, eu, você, aquela ideia que a federação depois encampou e hoje faz todas as transmissões com as plataformas deles. E naquela época, rapaz, eu lia, como você falou, Djalma, você fala para os teus alunos, ó, lê, assiste, vê qual o comportamento, como que, sabe, tudo que for bom para você aproveitar, você, traz para você. Então eu fiz muito, cometi muitos erros. Me lembro até um fato, um dia o Edinho estava conversando comigo, falando para mim comentar sobre um jogo, não sei se era Santos e Corinthians, eu comecei a comentar outro jogo, ele olhou bem para mim, você tá bem? É Santos e Corinthians, Oscar, não é esse. Falei, nossa, velho, tô ficando maluco, velho. Então você vê como que a gente era. Então foi um fato até interessante. Então, praticamente, isso aí eu fui observando, fui aprendendo tudo. Agora, eu tive o privilégio, cara, eu trabalhei, né, lá na TV, como você viu lá no Canal 16, como você, e ali eu observava tudo, todos os detalhes, e pergunta, né? Perguntava como é que faz isso, como é que faz aquilo, só que eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de estudar. Para mim hoje, falar assim, hoje eu tenho a TV Amadorzão, que praticamente ela faz a TV Jacaré, né, com equipamento tudo, e faço qualquer transmissão. Mas, claro, eu faço uma transmissão igual à federação, porque é aquilo que eu vi. Então eu boto uma câmera lá, uma câmera profissional, que é importante. Então eu comecei a fazer isso, e resolvi trazer isso para o futebol amador. Porque eu comecei no futebol amador também, com uma câmerazinha pequenininha, Djalma, um sofrimento. Era mais tirar foto, você filmava alguma coisa? Djalma, vou te falar uma coisa para você. Eu me lembro bem que tinha hora que eu pensei, vou desistir. Não, isso não é para mim não. Porque equipamento, querendo ou não, é caro, né? Meu Deus do céu. E outra, você vai fazer, você precisa de internet, Djalma, os caras não têm noção, os caras pensam que vá pegar um celularzinho lá e fazer. Sim, Então, quando eu comecei a fazer no amador, hoje eu tenho as filmagens que eu fiz lá, eu falo, nossa, como é que eu fiz uma coisa dessa? Hoje eu falo, porque o cara vai ver hoje a transmissão que a gente faz, aí que a gente já fez do amador, né, principalmente do ano passado, que vê as transmissões, melhorou muito e vai melhorando cada vez mais, porque eu vou investindo, né, em equipamento. Então, não, mas eu não quero concorrer com ninguém, não, eu só quero meu espaço. O espaço tem para todo mundo, né? Então, eu comecei a fazer, eu comecei a observar, não minto não, nessas idas e vindas vai em Andradina, meu Deus do céu, quando eu lembro Andradina, e quando eu lembro Ribeirão Preto subindo aquela escada lá do Palma Travasso, né? Mas as observações que toda pessoa olha, pensar é fácil, não é. E aprender os programas de edição, os programas de transmissão, tudo sozinho, já não fiz curso nenhum. Foi tudo pela internet que eu fui aprendendo a fazer. Tudo. Você vê, você tá comigo, você vê lá eu que chego lá, monto tudo, tiro, né? Então, não caiu do céu. Período da pandemia, eu vou só te dar um toque. Período da pandemia, quando todo mundo tinha que ficar em casa, eu ficava estudando. Foi ali que eu aprendi a usar o Aircast. Tá? Eu comecei a usar o VMix agora, há pouco tempo. Né? Tá com 6 meses que eu uso o VMix, mas estudando tudo. Então, não é fácil. Mas de uma coisa eu falo para você, não faço isso aí por dinheiro. Você precisa, nós precisamos. Sim, sim. Por quê? Porque você gosta de fazer, porque se você não gosta... o tempo passa que você nem vê, fala, nossa, você faz viu? 5 horas que eu tô mexendo nisso aqui, parece que parece que foi agora há pouco. Você não vê o tempo passar, né? É verdade. Mas foi uma ideia que evoluindo, a gente vai evoluindo. Então o site não parou, continua, eu tenho uma visualização muito grande lá, mas também a gente sabe que é limitada, né? Mas tem as pessoas que apoiam,
tem alguns patrocinadores que nem tem a ver com o futebol amador, apenas eles gostam do trabalho, porque eles também, vê lá, quer ter alguma informação, eles vão lá, mas não é de clube. Sei. E agora a transmissão não tem jeito, a transmissão tem que ter um patrocínio, tem que ter um clube interessado em fazer a transmissão, porque é que nem eu falo, se você faz um trabalho bem feito, o cara fala, pô, Oscar, quanto que é a transmissão? Ó, é X para ir lá. O cara, não, é caro, rapaz, você não tem ideia de quanto isso custa, né? Mas você tem que pegar com afinco. Se você quer chegar a fazer alguma coisa, você tem que estudar, ver, e eu te falo uma coisa, eu não parei, viu? Eu não paro de estudar, eu não paro de... Minha mulher fala que eu sou meio doido. Eu falo, você é doido? Você sabe, levantar, por exemplo, 5 horas da manhã para poder ver um VT de alguma coisa, para descobrir onde que foi o erro, onde que está isso? Claro, não faço sozinho. Tem gente que me ajuda. Tem algumas pessoas que eu pergunto, meu genro, por ele ser TI, né, um cara que mexe com grandes empresas, ele não tem tempo para dar assistência para mim. E apenas ele fala isso. Ele entende muito da área. Mas entende da área. Tanto é que ele me deu um modem, ele deu de presente um modem para mim, que eu levo para onde eu puxo a internet, onde eu quiser. Então, quer dizer, é uma grande vantagem hoje de você fazer uma transmissão. Você vê o caso lá de Bonifácio. Sim. Você viu lá? O cara tinha uma internet lá maior do que a minha, só que ela oscilava. Aí o Raul, não, Oscar, não, vamos usar a tua. Tem um monte de coisa, Djalma, que hoje, para quem quer começar, basta ele pegar, trabalha o ponto forte. Se você tem um ponto forte de ser um narrador, você vai ser um narrador. Se o seu ponto forte é comentar, você vai comentar. E se for na parte técnica, também existe o seu espaço, mas a pessoa tem que ter definição, né? Definição daquilo que vai fazer. É bom saber que as transmissões hoje, a gente está falando bastante de esporte, mas como um todo, elas não ficaram apenas restritas à televisão, rádio, né, que são os meios convencionais aí que a gente sempre teve. Vou assistir o jogo das 4 horas que vai passar na TV, ou o jogo das 9h30 da quarta-feira, que é o chamado horário nobre, ou o rádio, que transmite até mais jogos, termina um, começa outro, aí depois vieram os canais por assinatura. E hoje a internet está tomando conta. Claro que ainda existem esses meios convencionais, a gente está já de uma certa maneira acostumado, só que a gente viu Copa do Mundo, está vendo outras competições internacionais, nacionais, tendo o seu próprio aplicativo, sua própria plataforma, ou a federação, ou o clube, ou o campeonato com as equipes que se reuniram. Então, isso de uma certa forma está expandindo bastante, e por tudo que você está pesquisando também, você acredita que isso possa chegar até onde? Olha, Djalma, nós temos aí, logicamente vai chegar e não vai ter como escapar. Para mim falar disso, eu vou falar de um dia que nós fomos fazer uma transmissão em Olímpia. Logo no começo foi a primeira que nós levava aquele monte de equipamento. Parecia que nós estávamos fazendo mudança. Tinha que um carro só para equipamento. Tinha que ser um carro só para equipamento. Eu não esqueço até hoje. É verdade, né? Foi um carro só para equipamento. Só por equipamento. Eu falei brincando, mas é verdade. Nós fomos subindo aquela escada, carregando, um arrastando uma coisa, outro arrastando outra. E eu não esqueço aquele dia. E na viagem, eu estava indo no carro com aqueles meninos que eram sócios do Jair. Eu não lembro o nome deles. Gustavo, tal. Aí o Gustavo falou um negócio pra mim que eu não esqueci, por isso que eu tô te falando. Pega as coisas boas, gente. Quando uma pessoa fala uma coisa baboseira, larga pra lá. Mas quando uma pessoa fala uma coisa boa, uma coisa que é construtiva, você guarda pra você. E o Gustavo falou uma coisa, eu sou de pouca palavra, mas eu capto muito aquilo que é interessante. Ele falou assim, nós vamos viver futuramente a era do stream. Aí eu falei assim, como é que funciona isso? Aí ele me explicou, é assim. Nós vamos fazer lá. Mas isso aí né, é início, você vai ver lá na frente. E começou a falar. Lembra que nós vamos fazer lá, Rio Claro teve que puxar um cabo de internet da rua para jogar para nós lá dentro. Porque não tinha nada de internet, Naquela época eu já pensava assim, caramba, não tem um aparelhinho que você coloca que liga a internet aqui perto já, né? Foi 2018, então faz 5 anos e é bom de memória. Foi 2018. É bom de memória. Eu não sou mais bom de memória, eu esqueço o nome de jogador. Eu às vezes quando eu tô comentando lá, que às vezes eu tenho que dar um cutucado pra você lembrar eu do jogador. Mas enfim... Ele falou um negócio pra mim, então, em Djalma. 5 anos, o que mudou, né? Você viu que mudou.
parece gozação. Quando ele falou aquilo pra mim, eu falei assim, aí ele foi falando, ele falou algumas coisas eu peguei, porque é muita coisa no ar, mas eu juntei. E hoje eu lembro dele, cara. Eu lembro dele quando eu estou fazendo alguma coisa que eu preciso de determinado equipamento e não é aquele equipamento grande, né? É um negocinho só assim. Tudo diminuiu de tamanho, verdade. Puxa lá a vida. E eu falei assim, rapaz, aquilo que ele falou. Então, voltando na pergunta, na conversa. Djalma, isso vai evoluir de um tanto, porque nós temos agora um tal de 5G. Sabe aquele delay que nós estamos narrando, que você está narrando, eu estou comentando aqui, ele vai pro ar daí 4, 5 segundos? Isso, que a gente tá olhando não vai existir, celular, né? É verdade. Não vai existir, Djalma. Vai ser uma coisa milésimo, se tiver. Então, quer dizer, vai ser tudo assim, ó, você está falando o que está acontecendo lá, não vai ter esse tempo. Isso nós estamos falando, mas vai ter muito mais coisas que vão chegar. Agora há pouco lá, nós estávamos lá, o Cristiano comentou da Starlink, que é aquela internet. Então, você pode esperar, Djalma, o que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos fazendo, eu e você, aquilo que o Jair faz, e qualquer outras pessoas aí que transmite, o menino lá de Mirassol também. A gente tá falando de esporte, Oscar, mas não te cortando. Na pandemia, como você falou, nossa, a pandemia também foi o boom, ajudou bastante nesse sentido. Lembra que todos os cantores tinham que fazer as suas lives? E lá que o pessoal teve que se virar para a internet funcionar. Foi isso. Porque quantas mil pessoas não entravam na live, ao vivo, lá dos cantores. Então teve aquele momento lá que todo mundo correu para fazer live. Todo mundo correu para fazer suas transmissões. Então a gente tá falando muito de esporte, de futebol, mas shows hoje em dia são transmitidos assim, eventos de empresa. Então, independentemente do que a pessoa queira transmitir, através da internet, ela vai conseguir, de uma certa forma, para poder atender e atingir o público dela. O pior, e o interessante disso tudo, nós vamos falar hoje em TV. A TV, normalmente, ela atinge região. Sim, A TV, hoje você vai fazer um programa, vai. Você fez um tempo comigo lá, chamava o quê? Papo de Várzea, Djalma? Isso, Foi essa época, 2018 exatamente. Também, nós fazíamos Papo de Várzea, o trabalho que me dava para me editar. Isso que a gente não errava na apresentação, né? Você só encaixava as entrevistas. Imagina se ficasse errando muito. Aqui. Meu Deus do céu. Esse programa, ele foi pro canal, na época era canal 26, né? Era do Dentinho. Exatamente. E era exibido lá, tá um programa que nós fazíamos, rapaz. E eu que fazia aquelas edições também, Djalma, foi aperto, sufoco, mas aprendizado. Você lembra que a gente cronometrava, marcava no papel o tempo? Falava, o programa aí pro ar tem que ter 28 minutos, então a gente vai falar mais ou menos isso aqui, aí de matéria tem isso aqui, a gente somava lá quanto tempo tinha. Nossa, eu lembro, hoje nós não tem nada disso. Você vê como evoluiu. Então, esse período aí que a gente fez, hoje você pode notar. E o sofrimento, Djalma? Porque existia um sofrimento seguinte, sobre edição, existia um sofrimento sobre equipamento que não dava certo. Nossa, quantas vezes você botava um microfone e ele não encaixava. As transmissões, por exemplo, a internet oscilava, te derrubava na transmissão. Hoje não tem nada disso. Claro, se o cara estiver trabalhando com equipamento ruim, logicamente ele vai ter esse problema, né? Mas hoje não. Hoje... como eu tiro de comparativo, quando eu comecei a fazer a primeira transmissão no campeonato amador, eu trabalhava com eu não sabia que câmera que eu usava, para você ter uma ideia. Aí eu ia usar a internet, eu usava a internet roteando, se não me engano, acho que era do celular. Eu não tinha um modem daquele que eu tenho hoje. E eu colocava lá uma câmera... rapaz, a primeira vez eu fiquei... Não dá. Eu lembro, eu começo a falar, mas como é que eu pude fazer uma burrada dessa? Colocar uma câmera 75x200 para achar que pegar a distância era grande coisa, né? Na realidade, na hora de movimentar o tripé, a câmera no tripé, você não conseguia acompanhar a bola de jeito nenhum. Era uma loucura, rapaz. Quando eu vi essas transmissões, depois eu falei, não, vou diminuir. Aí mudei para uma câmera, uma normal, 18x55, ela podia ficar mais aberta. Sei. Mas, cara, como que a falta de experiência, de conversar com uma pessoa que sabia, para poder te dar as dicas, você teve que ir quebrando a cabeça fazendo.
sofrendo. Aí o cara entrava na internet e falou, Oscar, para com essa câmera aí, você não consegue acompanhar a bola. Eu falava, meu Deus, e a hora que começava a imagem, começava a fechar? Enfim, tudo foi sofrimento. Depois fui aperfeiçoando, aí fui para uma câmera melhor, mas a câmera não atendia aquilo que eu queria. Falei, você quer saber de uma coisa? Vamos para uma câmera profissional. Aí vai para uma câmera profissional, microfone. Ai, gente, quando eu falo em microfone, eu lembro do Edinho. O Edinho não queria gastar e ele pegava aqueles microfones com aqueles cabos tudo ruim. É que muitas vezes o problema não é o microfone, é o cabo. É o cabo, é o cabo. O Edinho tinha mania de aproveitar cabo. Ai, Edinho, ele era uma figura. Não, esse cabo aqui tá bom. Aí botava o cabo lá, aí ele dava aquele rame nas coisas que precisava fazer edição. Enfim, Djalma, hoje eu boto o microfone lá na transmissão. Se ele fizer um barulhinho, eu já vejo. Se é o microfone, é o cabo. Se for o microfone, eu troco. Se for o cabo, eu já mando trocar o cabo, velho. Não, para. Mas por quê? Porque você cansa de apanhar. Então, mas você apanha para aprender, não é assim? É porque aqui, por exemplo, a gente tá vendo, o equipamento tá parado, mas você tá numa transmissão, você tá se mexendo. E cada vez que você mexe, a tecnologia... Então, eu comentei isso ontem com os alunos também, do trabalho que eles vão fazer comigo. A tecnologia é isso. Ainda brinquei, o Thiago deixou tudo montado aqui, tá o microfone se eu quiser usar, tá a mesa de som. De repente ele testou a tarde toda. Eu vou falar agora e dá um problema. Acontece. É a mesma coisa que eu tô deixando vocês atentos pros trabalhos que vocês vão começar a fazer. Então, chequem tudo. Mas, problema técnico, se você não tiver um plano A, um plano B, você pode perder aí uma grande entrevista ou um grande trabalho devido a isso, a equipamento. Eu sempre fui assim, ó. Claro que nem a gente consegue tudo. Mas eu vou, por exemplo, fazer para uma transmissão. Hoje eu não tenho condição de fazer isso, mas eu levo 2 microfones, eu levo cabo, eu levo tudo de 2. Porque... Tudo de 2. Mas isso eu aprendi a fazer porque é o seguinte, eu vi dar problema em determinados locais. Né? Com as pessoas com quem eu estava trabalhando. Chegou lá, deu problema nisso e ele não tinha para substituir. Mas nós temos um exemplo, e eu fiquei muito decepcionado, nada a ver, mas você lembra aquele dia em Itanabi? Sim, do pessoal da lá, do Ivan, pô. Sim. Eu fiquei tão chateado, por quê? Rapaz, eu vejo como cara, como um parceiro, fazendo um trabalho, eu sei o quanto que é duro. Pra ir lá, levou os equipamentos, se deslocou, aí chega na hora da transmissão, funcionou tudo, né? Que eles falaram, funcionou, tá funcionando até agora há pouco. Exatamente. Aquilo que eu comentei aqui há instantes. De repente, acontece. Então eu levo 2. Eu só não levo 2 computadores porque eu não tenho. Eu tenho computador para levar, mas não tem necessidade de levar 2. Agora, cabo, microfone, eu levo tudo, placa de captura, tudo isso aí, eu levo tudo de 2, entendeu? Então, por quê? Porque passei essas dificuldades, eu passei e vejo pessoas passar essa dificuldade. Agora, quem está começando sabe que não vai ser fácil. Quem vai começar a fazer alguma coisa, se não tiver uma experiência, procura uma pessoa de experiência para acompanhar. Né? O que você acha? Troca uma ideia. Porque eu não aprendi tudo sozinho. Eu aprendi estudando algumas coisas, mas eu aprendi. Claro, eu não vou negar que eu aprendi algumas coisas, não com o Jair, mas com o pessoal da equipe, porque eu estava junto. Que é o pessoal ficar mais próximo. Ficava mais próximo, não tem que dizer. Não, eu não copiei ele. Eu vi que o cara fazia. Por que isso? Por que usa isso? Eu só perguntava. Eu nem sonhava que eu ia transmitir. Não, a transmissão que nós começamos a fazer foi um acaso. Você sabe disso, você estava junto comigo. Vocês têm condição de fazer isso? Tem. Eu não fui lá bater na porta do cara, quero fazer. Não, mas agora não. Agora eu digo, vai fazer transmissão? Quer? O Oscar vai lá e faz, acabou. Eu já fui, depois que eu fui lá naquela La Liga, lá numa chácara, lá perto do Guapiaçu. Aí no Guapiaçu, que eu falei assim, mas será que vai dar para fazer aqui? Aí eu falei, não, eu vou fazer aqui. Fui lá medir a internet minha estava violenta lá. Falei, não, o resto nós se vira aqui. Então, você consegue fazer, basta você querer. Agora é lógico que tem lugar que a gente tem que improvisar. Esses dias eu improvisei lá no Copa Solo. Tive que trabalhar com a câmera no chão, velho, na beirada do campo, com o cara vir trombar na câmera, arrebentar com tudo. Aí eu falei, exagero. Não, aqui é exagero, vocês vão me desculpar. Da próxima vez vocês põem um andaime, que alguma coisa pro cara ficar lá em cima, para evitar o problema. Mas
Hoje não, hoje eu faço onde tiver que ir, né? Fiquei preocupado com fazer lá em José Bonifácio, mas chegou lá, você vê tudo, já levei outra coisa de Djalma. No fim foi até tranquilo, né? Foi energia, muito legal. Lá então, de onde ela então tudo isso daí é uma grande experiência. Né? Eu queria passar isso para alguém, porque com a minha idade, às vezes a minha mulher fala, não fala que você tá velho, não, mas eu já não tenho mais aquela energia de garota e tal, né? Queria passar isso para alguém, seguir, né? Mas eu falei, enquanto estiver dando para mim, acompanhando, tem chão. Né? Eu tentei chamar meu filho, vamos lá, você vai aprender, vou te ensinar, é um legado que você vai levar. Meu filho falou, não, eu quero nem saber disso não, eu já passei raiva com futebol, não quero. Mas você não vai fazer isso, você só vai trabalhar na parte técnica, acompanhar. Não quer saber de jeito nenhum não. Falei, minha mulher falou, deixa ele para lá. Então, eu vou tocando. Mas nessa você levou a Vilma. Não, agora a Vilma eu levei porque a Vilma é outra apaixonada, né? Ela via eu fazer aquele trabalho, me acompanhou tudo, velho. A Vilma, verdade. Djalma, ela me acompanhou tudo. Ela viu meu sofrimento, ela viu eu chegar a chorar quando eu fazia uma transmissão e saía errado. Ela não dormia, e eu também não, né? Que você fica falando, ela eu lembro que você comentava, mas tava tudo funcionando até agora há pouco, agora você lembra disso? Você lembra uma vez nós estávamos fazendo uma live lá, Djalma? Que eu peguei e falei, mas não é possível, o que aconteceu? E aí depois você vai procurar, você vai descobrindo os macetes, né? Mas é meio difícil você pegar alguém lá e falar assim, vamos lá para resolver. Não. Você vai ter que se virar sozinho e descobrir aonde está o problema. E aí fui descobrir, não, Djalma, já passei cada uma. Quando eu lembro, eu falo assim, nossa, agora eu estou tranquilo. Não tá. Sempre aparece alguma coisinha. Sempre tem uns desacertos. Mas, graças a Deus, acho que agora apenas aperfeiçoar conhecimento, como nós conversamos aqui, né, em off, quando eu cheguei, conversando com você, Cristiano, nós estamos pensando em agora trabalhar com 2 câmeras lá embaixo. Claro, isso vai exigir um pouco mais. Que é já uma outra estrutura. Né, o computador, por exemplo, você tem que mudar, você tem que ter potência para trabalhar com 2, 3 câmeras. E pessoal, e também financeiro, né, Djalma? Porque você vai ter que pagar o pessoal para trabalhar. Porque aquilo que eu te falo, aqueles jogos lá que eu faço pela federação são 7 câmeras. Pois você me assustou quando você falou isso. Falei, o quê? 7? 7. Djalma. Imagine só o tamanho da estrutura que o pessoal monta. É imagem de qualidade daquilo que a gente vê, falando até do nome da TV, de TV Globo nas transmissões que ela faz nos jogos. Pois Você fica impressionado, né? Você fala de alguma coisa, o câmera já está lá focalizando aquilo que você acabou de falar. Olha, você veja, tem muita coisa que a gente pode fazer. Como eu faço mais o varziano, né, futebol amador, do que provavelmente profissional a gente está aí fazendo alguns jogos do Sub-20, provavelmente a gente vai fazer esse Sub-15, Sub-17 futuro aí, tem alguns compromissos aí, mas eu gosto muito do futebol amador, eu adoro. Você vê domingo lá a torcida do Maquininha, rapaz, que loucura, a torcida, a festa que os caras fizeram lá porque ganharam do Sport Go, então aquilo ali não é questão de... você vê como, e a segunda, como né? Que é, exatamente. Não faz 2 meses, né? Se você vê a emoção dos caras, a alegria, você olha pro Sandrinho, você olhava pros outros pessoal da torcida, os amigos. Rapaz, a alegria dos caras, aquilo ali, rapaz, é fantástico. Então, Djalma, que ali poderia mudar? A secretaria já fez um fantástico, uma cabine, colocaram todo lá para não pegar sol, quer dizer, não pegar sol na lente da... Djalma, quer que eu fale uma coisa pra você? Se aquela cabine não fosse daquele lado, fosse do lado de cá, onde você pudesse focar a torcida, sei. Eu dando zoom naquela torcida, comemorando, e nós descendo o cabo para entrevistar ali treinador durante o jogo. Estrutura de... aí ele ficava bom. Mas é que do outro lado não dá para puxar cabo. Ali fica bem complicado. Longe. Um dia, se eles pensarem em colocar uma cabine do lado onde estão os bancos de reserva, ali onde fica o mesário, para trabalhar ali, aí nós vamos fazer coisa fantástica ali. Mas e até a imagem fica melhor, que a gente não vai ficar de frente para o sol. Exatamente. Né? Exatamente. Tem esse isso lado também. Técnico aí de quem trabalha. Né? Isso daí é com o tempo, né? É logicamente com o tempo. Porque fizer isso aí, cara, né? Quer que eu te fale uma coisa? Porque você pode notar que em todos os campos que nós estamos falando de profissional, né? Sim.
A cabine lá do campo 2 é o contrário. O tanto é, cara, interessante que o cara criticou. Na época da Copa São Paulo, que nós fizemos jogos lá, e o cara, com a imagem lá, e pegava muito o lado de lá, né? Que é mato, né? Que é lado vazio, não vazio. Vê se tem torcida, o cara fala assim, pô, não tem né? torcida nesse campo. O cara mandou mensagem. Não tem torcida nesse campo, esse campo tá onde? No meio do mato, o cara falou. Então a gente fica chateado com isso, né? Mas explica pro cara, fala, não, é que a cabine tá do outro contrário e tal. Mas todos os campos você vê que as cabines são justamente em Mirassol, ali no Teixeirão, no Rio Preto, tudo ali. Ali no campo do Rio Preto dava para descer cabo. Você vê? Não é tão longe. Não é tão longe. Então, quer dizer... Anabi também, que é Anabi, pertinho, você vê que fica fácil, se você precisar botar um repórter e descer um cabo, né? Existe, o pessoal fala, mas pode trabalhar com microfone sem fio. Não, mas você poderia também descer com um cabo. Você não trabalhou com cabo, Djalma? Sim, sempre foi cabo. Então, tanto essas transmissões da federação que eu tô falando, é tudo cabo. Exatamente. Bom, Oscar, tô chegando no momento aqui agora do programa, ó, que você também vai fazer parte aqui do álbum. Você vai ficar do lado do Bocalão e do Evandro, que veio semana passada, ó. Deixa eu te ajudar aqui, deixa eu já tirar o adesivo aqui para você colar no 039. O Thiago tá aqui também para pegar a imagem, ó. Para você também colar, porque aqui pode colar. Agora você tá entendendo porque também pode colar, viu? Né? Aí você tá aí no canal 16, ó. Exatamente. Do antigo Esporte Cidade, ó. Coisa fantástica. Isso aqui, Djalma, eu vou te falar uma coisa para você, é uma honra, né? Inclusive aqui, ó, Bocalão, eu vou ficar aqui, ó, abaixo cutucando você, viu, cara? Porque realmente você virou freguês do maquininha, Bocalão. Ele fica doido, aí você escutando isso, você fica louco. Você virou freguês. Você vai ter que descontar isso lá em Palestina, viu? Não é? Lá em Palestina vai ser o dia da forra, hein? Mas o pessoal diz que tá preparado. Ó, todo mundo que vem aqui leva pras netinhas. Você também não é diferente, ó. Eu sei que você tem a netinha, assim. ó. Aí, ó, as outras figurinhas. Agora você também fazendo parte aqui, viu, Oscar? Você viu que tem tanta gente, ó. Você falou do Bocalão, mas tem muito personagem que já veio aqui, ó. Paulo Estevam, Márcio Ribeiro, ó. Acompanhei, Zé Branco. Acompanhei o Paulo Estevam, acompanhei, inclusive, uma coisa que fez eu realmente ter até uma mudança de postura em relação, foi quando veio lá do América, o advogado lá, como é que é o nome dele? O doutor Emílio. O doutor Emílio, que falou, e depois também junto com o Fernando. Isso. Olha, realmente, aquilo me deu uma animada em relação àquilo que eles vão fazer, tá? Porque, quer que eu fale uma coisa para você? Não é ruim pro outro clube do lado de lá que um time fique numa divisão abaixo. Porque o legal, ele tá numa divisão acima, para poder ter aqueles derby legal, fantástico que tinha. Para um puxar o outro, Para né? um puxar o outro. Eu abordei bastante com ele também. Teve um também que, o João Santos, Pilão, né? Pilão, o único clube do futebol amador, Texas, que carrega a bandeira daquela época. Os outros tudo abandonaram, né? E o Pilão, com o Texas ainda, você pode falar daquele amador antigo, é o único que carrega a bandeira ainda. É o remanescente, é aquele que aguenta. Os outros tudo realmente desistiram. Verdade, ó. Lopinho, Betão também, ó. Estorino, a figura. Estorino, esse é fora de série. Professor Fará. Aí o Julinho, Molina, o Galo, Paulinho Pereira, Doutor Zé Eduardo. Esse aqui eu vi esse dia. Ele estava empolgado. O Matheus é lá do futebol americano. É o Rincon. Esse aqui é outra figura. Molina trouxe bastante coisa. E o pessoal que veio também, Doroteia, o Godoy. Rapaz, o Godoy. Eu preciso dar uma olhada. O Godoy, nossa, o Godoy é uma figura, viu? Tenho que agradecer ao Godoy. Quando o meu irmão faleceu, o Godoy mandou uma mensagem lá, gostei demais. Gente boa. Bom, Oscar, eu agradeço muito a participação, obrigado por ter vindo, a gente está sempre se encontrando nas transmissões, mas hoje você veio também para contar um pouco da tua história, você também agora tem tanta gente para eu chamar da imprensa também, desse pessoal ligado aí ao esporte, que faz parte já do cenário riopretense, cenário esportivo, cenário tão bacana, e tomara que muita gente ainda venha aí para preencher esse álbum. Certamente que sim, Djalma, isso vai ganhando uma dimensão. Realmente esse podcast pode colar, né? Você sabe que eu pensei, pode colar? Eu não sabia que era colar figurinha, né? Eu achei que era teu sobrenome. Pode colar e do pode colar para assistir e o cola do sobrenome. Então eu juntei os três, Oscar. Mas é fantástico, Djalma, fantástico mesmo. Gostei muito de participar, gostei muito aí de poder falar um pouco. Claro que a gente tem uma história até muito maior
Mas a gente falou mais da parte básica, a parte que mexeu com o sentimento da gente, né? Eu gostei mesmo, porque até me fez lembrar de algumas coisas. Então eu estou muito agradecido, muito contente de ter participado. Obrigado. Um abração na Vilma lá também, nas crianças. Viu? Certamente, certamente. Com certeza elas vão estar lá assistindo. Um abraço a todos, novamente, que nos acompanhou. Um abraço especial aqui ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, colocou essas imagens para você também que está acompanhando o Pode Colar. Cristiano Abraão, que vai finalizar a edição do nosso podcast. William Castro, que produziu esse álbum, que fez sucesso aqui com o Oscar e também com todos os nossos outros convidados. A Vanusa Carvalho, nossa social media, além do Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp, com conceito máximo em nota 5, junto ao MEC. E aproveita a oportunidade, hein? Pega seu celular, aponte para a telinha que você vê o QR Code, a câmera do seu equipamento celular, para poder também se inscrever no nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast, e acompanhar todos os episódios que nós já tivemos até aqui, além, é claro, do nosso trabalho. E também as mídias digitais, em Spotify, Amazon Music, e estão todos à sua disposição para poder nos acompanhar, além do Instagram do Pode Colar, que volta semana que vem com uma nova história, um novo episódio para você. Grande abraço e até lá.